Mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos humilhamos, Senhor. Como filhos, como servos e servas, aqui estamos, Senhor, para engrandecer e enaltecer o Teu santo nome, Senhor, pela vida desses Teus filhos, Senhor, que estão aqui, meu Pai, para ser esse canal de bênção, Senhor, do fluir do Teu Santo Espírito, Senhor. Usa o Senhor novamente, Senhor, para a glória do Teu santo nome, pois assim nós estamos e queremos, Senhor, receber, pois entendemos e compreendemos de uma forma profética que existe uma coluna de fogo, uma Shekinah de Deus aqui, Senhor. Oh, meu Pai, neste lugar, Senhor. Então, meu Pai, fica à vontade, fala como Tu queres, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor, pode se assentar. Pode sentar, igreja. Os músicos já estão assim, que música a senhora vai pedir? Eu não sei. Fica tranquilo. Eu quero dizer para os músicos que quem cuida da área de adoração da igreja é ela, tá? Bem, nessa tarde, Deus preparou para nós algo muito especial. E a nossa oração é que a presença do Espírito possa aquecer os nossos corações. Vamos conversar um pouquinho sobre quem sou eu para Deus. A base bíblica para essa ministração está em Êxodo capítulo 3. Continuaremos falando sobre o nosso amigo Moisés a partir do verso 1. Leremos do verso 1 ao verso 15. Êxodo 3, do verso 1 ao verso 15. Todos conseguiram? Alguém conseguiu? Todo mundo deu uma cochiladazinha de tarde? Quem não cochilou, quero pedir um favor a você que está do lado. Quem não descansou de tarde? Quem não? A maioria. Nós vamos ter que tomar conta um dos outros aqui. Porque pode ser que o sono comece a te alcançar. Você senta... Pode ser que o sono venha. Esse ambiente confortável, ar-condicionado, você sentadinho, depois de um almoço. Então, você que está do lado de alguém que não dormiu, você vai vigiar essa pessoa. Agora, não há melhor lugar para dormir do que na presença de Deus, não é verdade? É melhor dormir na presença de Deus do que ficar acordado lá fora. Porque nas mais horas dessas, você está dormindo, você acorda, você recebe uma palavra, depois você volta a dormir de novo, mas... Peço para que você vigie o irmão que está do seu lado aí que não dormiu. Se nós percebermos que alguém estiver assim, olha, algumas pessoas, nós vamos falar assim, tá ligado? Aí vocês vão dizer, tá ligado? Tá ligado? Muito bem. Se o irmão do lado desligar, você liga ele em nome de Jesus. Êxodo 3, do verso 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo do olhar de Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim. Deus nos conhece, amém? Como foi falado de manhã aqui, Ele
nos trouxe a essa terra para um propósito, e Ele sabe exatamente do nosso potencial. Depois que nós, lavamos a nossa alma perante o Senhor, reconhecemos quem nós somos, deixamos Deus agir em nós, Deus vai lá, troca o que precisa ser trocado, retira, acrescenta. E aí, Deus nos convida a viver o sobrenatural. Quantos estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus? Isso é muito forte, queridos. Porque Deus nos leva a níveis mais profundos na vida. Só que eu e você precisamos estar dispostos. Existem situações quando nós levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, me leva a um nível mais profundo. Existe situação que pode nos causar dor. Mas, se assim Deus permitir, é porque Ele quer fazer algo exponencial na sua vida e através da sua vida, amém? Pessoas inesquecíveis estão dispostas a ir aonde nunca esteve, para criar algo que nunca teve. Quando vivemos em desconforto, produzimos mudanças milagrosas. John Maxwell, né? Maravilhoso John Maxwell. Mudanças sempre nos posicionam para receber as bênçãos e as revelações do Eterno. Meu Deus. Deus é lindo. Deus é tremendo. Quando Deus convida o seu filho a caminhar, assim como Ele fez com Moisés, Moisés com certeza ficou assustado em ver aquela sarça. E é importante destacarmos, irmãos, que Moisés, antes dessa experiência maravilhosa da sarça, estava vivendo uma realidade de vida. Ele estava ali no meio do povo midianita, como um midianita, fazendo coisas normais de um ser que vive em Midian. Mas a partir do momento que aquela experiência acontece, a experiência da sarça ardente, há uma virada de chave na vida de Moisés. E quem sabe nessa tarde Deus está lhe trazendo aqui, Deus lhe trouxe nesse retiro para uma virada de chave na sua vida. Aleluia! Para Deus mudar realidades, para Deus lhe tirar da zona do conforto, para Deus mexer com as suas estruturas, para Deus tocar no seu interior, para Deus fazer você ir além. Aleluia! Moisés, naquele momento, era um simples homem qualquer de Midian. E a Bíblia diz que ele estava fazendo aquilo que muitos ali faziam, ele estava ali apacentando os rebanhos do seu sogro, porque naquela época era comum apacentar ovelhas. Era algo comum, de uma pessoa comum. Moisés estava fazendo algo normal para um ser humano daquela época. Assim como eu e você, muitas vezes, estamos sendo levados a fazer coisas simples. Não que as coisas simples não tenham valor, não é isso. Mas Deus quer lhe levar a lugares maiores. Deus quer usar a sua vida para abençoar outros, porque o propósito de Deus é sempre por algo maior. E o que acontece aqui é exatamente isso. Quando Moisés, que fora gerado, você sabe muito bem, no ventre de uma escrava hebreia, quando ele tem a oportunidade de encontrar-se com Deus num lugar que também para ele era normal. O Monte Horebe, para alguém que apacentava ovelhas naquela época, era um lugar normal, era um lugar bom de levar o rebanho. Mas percebam que Deus pode realizar uma grande obra, mesmo quando nós estamos, parece que tudo na sua normalidade. Mesmo quando nós estamos em uma área de conforto, Deus pode nos tirar dessa área confortável que nós estamos vivendo, porque Ele tem algo maior. Ele tem algo para realizar na minha vida e na sua vida que é muito maior do que tudo aquilo que já vivemos. E aí existe uma frase no livro de Caçadores de Deus que vai dizer exatamente assim: o bom pode ser o inimigo daquilo que é maravilhoso. Queridos, Deus quer nos trazer algo exponencial. E eu e você precisamos estar atentos ao agir de Deus nas nossas vidas. Deus não nos quer que venhamos viver em mesmice, ok? A nossa vida precisa ter propósitos, precisa fazer sentido. Então, se prepare, porque Deus vai te tirar do lugar de conforto. Amém? E quando nos traz esse desconforto, às vezes algumas dores, porque tirar do lugar do conforto requer esforço, não é? Requer ânimo,
mas veja lá na frente, entenda o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E você sabe que essa questão desse convite de Deus para lhe tirar da sua zona de conforto não é algo instantâneo. Nós não obedecemos de pronto. Deus fala e a gente vai resistindo, a gente vai resistindo, a gente vai resistindo, a gente vai protelando e Deus continua a falar, Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, Deus ministra profundamente aos nossos corações, e a gente continua a resistir até que chega uma hora que Deus fala, ó, daqui para frente não dá mais. Quem sabe, esse final de semana, Deus te trouxe aqui para dizer para você, daqui para frente não dá mais. O controle precisa estar nas mãos de Deus. O controle precisa estar nas mãos do Senhor. É Deus que precisa governar a sua vida. Portanto, para Moisés não foi fácil. Por isso que quando Deus chama Moisés numa experiência maravilhosa como essa da sarça, Moisés responde dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho, Moisés está dizendo, Deus, eu não tenho condição nenhuma. Sabe por quê, Deus? Porque eu sou hebreu, cresci no Egito, distante de tudo aquilo, os ensinamentos do meu povo, do povo de Deus, e depois disso eu mato uma pessoa e fujo, e agora estou aqui no meio dos midianitas. Quem sou eu? E aí nós aprendemos que quando Deus tem uma obra para realizar nas nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que independente do nosso passado, independente dos nossos limites, o fogo de Deus pode arder outra vez. Aleluia. Para realizar em nós e através de nós maravilhas na vida dos outros. Independente do nosso passado e dos nossos limites, o fogo de Deus pode arder outra vez para realizar maravilhas em nós e através de nós. Incendiar uma sarça com fogo que a não consumia era algo sobrenatural, porque aquela região era tida como uma região muito quente, era uma região desértica. E naquela região desértica, um arbusto, a sarça, era um arbusto seco. Era um arbusto seco, sem graça e sem qualquer valor. E diz os estudos, os ensinamentos, que era extremamente comum no deserto, por conta da intensidade do calor, as sarças sofrerem combustão e virarem cinzas em poucos minutos. Aquilo era comum para Moisés. Moisés estava acostumado a ver uma sarça pegar fogo, mas por isso que a Bíblia diz que aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Para Moisés, ele estava acostumado a passar por determinados lugares e ver uma sarça pegando fogo e em minutos ela se virar cinza. Mas agora não. Agora ele está diante de uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Pensa como não deve ter ficado a cabeça de Moisés naquela hora. Pensa como ele não ficou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, irmãos, Deus usa situações assim, sobrenaturais, para ministrar profundamente ao nosso coração, sabe por quê? Eu entendo que naquele momento ali, Moisés está diante de um espelho. Porque Moisés não passava de uma sarça seca no deserto. Moisés não nasceu para viver entre o povo midianita. Por isso que eu disse pela manhã que Deus busca as pessoas aonde Ele quer. Por isso que a Bíblia vai dizer, mesmo que eu faça uma cama aonde for, ali a tua mão me buscará. Irmãos, Moisés estava diante da sua realidade. Ali naquele momento Moisés se depara com a sua própria vida, porque ele estava com uma aridez de alma profunda. Ele estava distante do seu povo, ele estava distante do seu Deus, ele havia se casado com uma mulher midianita. Ele estava distante dos propósitos de Deus para a vida dele. E quando nós vamos nos distanciando dos propósitos de Deus, quando nós vamos nos distanciando da vontade de Deus para as nossas vidas, nós vamos se esvaindo. Nós vamos ficando como uma sarça no deserto. Em minutos, viramos cinzas. Talvez você está olhando para a sua própria vida
Você está olhando para o seu passado, você está reconhecendo seus limites, e Moisés reconhecia isso. Ele olhava para o seu passado, ele olhava para os seus limites, e ele dizia: não vai dar, quem sou eu? Deus, quem sou eu? Quem sou eu para que se lembre de mim? Quem sou eu para que o Senhor me chame? Eu não tenho condições. E aí Deus permite que ele veja aquela sarça pegando fogo. E eu creio que ali Deus vai ministrando profundamente ao seu coração. Independente dos nossos limites, independente do nosso passado, a sarça do Senhor, o fogo de Deus pode arder outra vez. E você pode ser usado por Deus para fazer maravilhas. E você pode viver em sua vida maravilhas também. O que você está disposto a largar? Você sabia que Deus ele vai nos concedendo a bênção mediante da nossa disposição em deixar certas situações, hábitos, disciplinas, relacionamentos para trás? Deus, ele sonda o seu coração e ele te convida a você mudar, a se desfazer de certas questões. Enquanto nós estivermos dispostos a deixar tudo por Cristo, o Senhor tem o prazer de alargar as bênçãos, alargar as compotas dos céus. Mas vamos lá. O nosso organismo ele é muito perigoso. E ele nos concede algumas situações que nos traz algumas satisfações, prazeres. E chega um momento que você, mesmo sabendo que aquilo ali não é legal, o seu organismo pede para você continuar. Há quanto tempo você tem estado em situações pecaminosas que você não deixa largar, não quer largar? Você sabe que precisa largar, mas você não deixa. Você sabe que você ficar flertando de conversinha no WhatsApp com alguém é pecado? Você sabia que quando você começa a dar aqueles olhares, tanto homem quanto mulher, tá, querido? Para aquela outra pessoa, desejando aquela pessoa, isso é pecado? Você sabia que se masturbar é pecado? Olha a pessoa maravilhosa que Deus te deu do seu lado. Você sabia que ver pornografias é pecado? Quantos vídeos param no seu WhatsApp? E aquela televisão lá do seu quarto? Que você olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, deixa eu assistir um pouquinho aqui. Você sabia que existem situações, palavras torpes, que às vezes você coloca na sua boca, é pecado? Você já parou para pensar que Deus não alarga as suas fronteiras porque você mesmo não quer largar os seus maus costumes? Você sabia, você que tem filhos, que quando Deus te deu um filho, você tem autoridade sobre a vida desse filho e educar esse filho. Não deixa esse filho tomar conta da sua casa em nome de Jesus. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça os ensinamentos do Senhor. Preste atenção, o seu leito, a sua cama, ela precisa ser imaculada, santa. Deus abomina situações que trazem tristeza ao Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Deus te concedeu esse homem maravilhoso. Deus te concedeu essa mulher maravilhosa para ambos se satisfazerem da maneira devida. Não queira inventar práticas e situações que o seu organismo vai acostumar. E como diz Freud, o homem é como um animal. Então, cuidado com as práticas que você tem cometido, porque elas não vão te satisfazer. E aí, você vai cada vez mais se aprofundando no abismo.
E Deus, cada vez mais, vai se afastando. Vai retendo aquelas bênçãos maravilhosas que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, querido. Eu falei de algumas situações, mas existem inúmeras situações que você sabe. E se o Espírito Santo de Deus está te incomodando nesse exato momento, meu querido irmão, é porque você precisa abandonar essa prática. Se existem objetos, se existem roupas, se existem fotografias, que quando você olha na sua vida e te lembra de uma situação e faz você sentir algo ruim, desfaça em nome de Jesus. Nós temos que entender quais são as brechas que nós estamos dando para que o agir de Deus não venha sobre nós, em nome de Jesus. Vamos desfazer disso? Vamos nos livrar de tudo isso? Certa vez, atendendo uma mulher em meu gabinete, essa mulher falou: Tati, eu não paro de sonhar com meu ex-marido. O ex-marido dela tinha falecido num acidente de carro. Ela já estava casada com outro rapaz e já tinha 2 filhas. Tati, eu não paro de sonhar com ele. Ele voltando para mim, papapá. Peraí, querida, o que está acontecendo? Você tem algo na sua casa que te remeta ao seu passado? Tati, eu tenho muitas coisas dele. Aí eu perguntei, por que você guarda isso, então? Se isso te traz pensamentos que, primeiro, ele já se foi, não tem como mais voltar atrás. Segundo, você já está casado com uma outra pessoa. Tati, mas eu não quero me desfazer das lembranças boas. Você acha que essa mulher, ela vai ser liberta? Você acha que essa mulher vai viver o melhor de Deus no casamento dela, na casa dela, na família dela? Claro que não! Lá em Isaías, capítulo 1, vai dizer: remova as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Assim diz o Senhor: se você estiver disposto a me obedecer, comerás o melhor fruto desta terra. Mas se não estiver disposto a me obedecer, serás devorado pela espada. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Não queira você ser devorado pela espada do Senhor Jesus. Se Deus tem tocado no seu coração, não brinque. Como o pastor Carlos bem disse. Não fica brincando. Deus tem te chamado para o nível mais profundo, mas você precisa deixar certas situações, certas práticas para trás, para viver o novo de Deus. É necessário vislumbrar os benefícios que estão além da fase da dificuldade. Aquilo que você estiver disposto a afastar-se determinará o que Deus trará até você. Vou repetir. Aquilo que você estiver disposto a afastar-se determinará o que Deus trará até você. É provável que você tenha que se desligar de algo que deseja, de pessoas, até mesmo experimentar a completa provisão de Deus. Mas se Deus está mandando deixar, deixe. Não permita que situações, como já foi bem dito aqui pela Tati, sejam uma realidade na sua vida. E você pode estar falando assim: pastor, isso não tem nada a ver dentro de uma realidade de igreja. Infelizmente tem. Nós trabalhamos com casais desde 2009. Nós atendemos casais desde 2009. E tem. Triste, mas tem. Certa feita, eu recebi uma ligação de um delegado da polícia. E aquele delegado da polícia me ligou e falou: pastor fulano de tal? Eu falei: sim. Estou com uma pessoa aqui da sua igreja comigo. E ele pediu para ligar para o senhor. Porque a pessoa tem direito a uma ligação, não é isso? E na hora lá, eu perguntei o nome. E aí o delegado falou o nome. Eu falei: não, meu amigo. Para com essa brincadeira. Você está brincando com coisa séria. O senhor está fingindo que é um delegado ligando, me dando trote. Olha bem. Porque era uma pessoa assim,
que você era inimaginável, pastor. Inimaginável aquela situação que ele viveu. E aí ele falou: pastor, eu não estou brincando. A sua ovelha cometeu um crime. Meu Deus. Não era, diante das leis, não era algo tão aterrorizante assim. E então ele pagou uma fiança e pôde sair. Mas e a casa? E a família? E o que ele cometera? Algo relacionado às questões de sexualidade. E ele veio da delegacia quando ele saiu para o meu gabinete. E então, ali nós fomos conversando. Ele passou: o que eu faço agora? O que eu vou falar para minha esposa? Porque naquela altura a esposa já sabia que ele havia sido detido. Eu falei: você vai falar a verdade. Porque a palavra diz: compre a verdade e não abra a mão dela. Você não vai mentir, você não vai omitir. E a partir dali você vai se livrar do que te levou a cometer esse delito. E ele sentou com a esposa, conversou, disse o que havia acontecido. E a partir dali, Deus foi curando e restaurando, mas foi um processo. Ele só foi alcançado porque ele foi descoberto. Quantas pessoas escondem situações na vida e, enquanto não são descobertos daquilo que estão fazendo, não mudam. Não mudam. Graças a Deus que ele foi descoberto, porque ele mudou. E se não tivesse sido? Será que estaria até hoje? Isso já tem anos. E graças a Deus, Deus fez uma obra. Nessa tarde, Deus está indo ao seu encontro, porque Deus já descobriu os meus erros e os seus erros. Que não seja um homem a descobrir, que não seja uma esposa a pegar em flagrante o marido na pornografia, porque quando isso acontece é terrível. O atendimento difícil é quando é uma situação por esse caminho. Deixe Deus trabalhar no íntimo do seu coração, porque Ele não vai te expor. Deus, Ele trabalha no íntimo, Deus toca na ferida, Deus diz: meu filho, me dá a sua mão aqui, eu vou caminhar contigo. Ninguém faz isso a não ser Deus. Quando Deus vai ao encontro de Moisés em Midian, Ele encontra Moisés ali em um cenário de aridez, de desolação, de improdutividade, numa mesmice total. Mas Deus vira para ele e fala assim: ei, Moisés. E Moisés diz: quem sou eu? Deus toca no íntimo. Deus chama no oculto. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não seja revelado. É Deus que está falando, irmãos, porque não estava nem programado da gente entrar nesse assunto aqui, não. Esse era um assunto que a gente não iria entrar. Mas se Deus está falando, é porque Ele está incomodando e Ele quer lhe tirar dessa situação, dessa amarra. A pornografia, as questões de sexualidade é uma amarra em muitos casamentos. A pornografia deteriora a glória de Deus nas nossas vidas. Deixa Deus te pegar pela mão e dizer: ei, vamos comigo, vamos caminhar comigo. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo tópico, o segundo ensinamento que aprendemos com relação a quem sou eu diante de Deus, é que nós precisamos reconhecer a santidade de Deus e precisamos andar em temor diante da sua presença. O capítulo 3, do versículo 4 e 5 diz assim: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés é chamado pelo nome e recebe um alerta. Sabe por quê? Porque, como eu disse, era comum Moisés ver sarças pegando fogo. E também era comum para Moisés estar ali no Horebe.
Então, o que parecia que estava acontecendo era algo sobrenatural, sim, mas Moisés ainda não estava ligado no que estava acontecendo, Moisés ainda estava desligado. Então, o que Deus faz? Deus chama pelo nome. Nessa tarde, Deus há de lhe chamar pelo seu nome. O Espírito Santo de Deus há de ministrar profundamente ao seu coração. E quando Deus chama Moisés, Deus chama para alertá-lo. Rituais pagãos eram comuns para Moisés. Moisés cresce diante de rituais para outros deuses. Mas Deus trata no individual. Deus trata no meio do coletivo, de maneira individual e específica na vida de cada um. Deus vai tocando e chamando cada um para algo específico. A dimensão é sagrada de Deus. E nós precisamos entender a santidade de Deus, que é um atributo. Que é um atributo que a Bíblia diz que é comunicável. Porque os atributos incomunicáveis são onipotência, onipresença e onisciência. Deus não comunica a onipotência, a onipresença e a onisciência. Não está disponível para o homem. Mas a santidade faz parte dos atributos comunicáveis. A santidade está disponível para o homem. E o que é santidade? É andar separado. É renunciar ao pecado. O pecado é prazeroso? Sim. Sim, é prazeroso. Aquilo que mexe com o nosso organismo, como a Tati bem disse, é prazeroso, traz satisfação, traz. Mas e o final? O resultado? Para onde leva? Sede santos como eu sou santo, seja separado. Deus se entregou naquela cruz, por mim e por você. A pior morte da época foi a morte de cruz. O sangue vertido, as chicotadas, os cravos nas mãos, a coroa de espinhos, tudo aquilo que viveu Jesus naquela cruz, é para eu e você ficarmos pecando? Não. É para eu e você vivermos uma vida digna diante de Deus, é para eu e você vivermos uma vida consagrada, é para eu e você vivermos uma vida de oração, é para eu e você dizermos não para os desejos da carne e sim para a obra do Espírito, é termos uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Há horas, irmãos, que parece que nós vamos nos acostumando. Moisés estava acostumado a passar pelo Horebe, Moisés estava acostumado a ver sarça pegando fogo, e ele vai na direção da sarça, e o que Deus fala ali para ele? Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés. Porque o lugar que você pisa é terra santa. Como assim? Aquilo era normal para Moisés. Tire as sandálias. Deus está dizendo para Moisés, mude as suas atitudes. Porque para andar na minha presença, precisa mudar as atitudes. Para andar na minha presença, precisa mudar atitudes. Irmãos, o céu será o lugar das maiores surpresas. Ainda bem que há aquela ideia de que nós não vamos nos lembrar das questões terrenas, porque estaremos na presença de Deus e nada nós nos lembraremos. Porque pensa eu e você lá no céu chegando e não encontrando alguém que a gente imaginava que estaria lá. Ué, irmão fulano não está aqui? Cadê irmão fulano? O que houve? Mas ele era uma bênção. Irmãos, ainda bem que nós não vamos no céu reconhecer, porque a presença de Deus é tão maravilhosa e tão gloriosa que a gente não vai querer saber de nada dessa terra. Não é assim que acontece quando nós estamos aqui na presença de Deus? Hoje pela manhã, quando chegamos aqui no momento de louvor, a gente não pensa em nada, só pensa em adorar Jesus. Imagina na eternidade. Mas é necessário tirar as sandálias. É necessário abrir mão daquilo que é do mundo. É necessário tirar as sandálias, porque para andar na presença de Deus, não é de qualquer maneira, não. E aí, Moisés é convidado por Deus a reconhecer a santidade e andar em temor. Quando o Senhor pede para Moisés tirar a sandália e mudar de atitude, eu penso também que o Senhor chama Moisés da seguinte maneira: Moisés, eu preciso que você quebre o seu orgulho. Meu Deus, quando o Senhor toca nas nossas vidas, inclusive nessa palavrinha chamada orgulho, que a gente acha que não tem,
na maioria das vezes, Deus simplesmente, Ele quer mudar situações na sua vida e por conta do seu orgulho, você não permite. Quebra de orgulho, querido, quem quer isso? Ninguém. Mas tem situações que Deus convida a tirar a sandália. Tira a sandália, por favor. Para tirar a sandália, você tem que se humilhar. Tem que abaixar. Tem que tirar. Mesmo você não achando que não precise. Meu irmão, obedeça a voz do Senhor. Nós estamos aqui falando com muito temor e tremor perante o Senhor Jesus. Porque viver uma vida em santidade, queridos, tem que ter disposição. É um preço alto. Viver uma vida em obediência, você tem que ter disposição. E o Senhor quebrou o meu orgulho há um tempo atrás. Ele via assim, é como se a gente estivesse naquela Avenida Brasil correndo, exemplo, né? E aí aquele carro bateu, capotou, e falou, opa, o que está acontecendo? E depois nós entendemos o que Deus queria através de nós. Não permita que situações desfavoráveis aconteçam na sua vida para você entender o que Deus quer de você. Porque não adianta, quando Deus chama, Ele faz. É no tempo dEle, é no tempo do Senhor. Ele faz por quê? Para cumprir os propósitos dEle aqui na terra. Em nome de Jesus. Então, deixa Deus trabalhar no seu orgulho. Eu sei que nós evangélicos, nós temos muito essa questão. Não, mas Deus falou comigo. Até que ponto Deus tem falado com você ou você está falando com você mesmo? Porque a gente se esconde, né? Não, mas Deus falou comigo. Nós acreditamos nisso. E Deus, Ele fala o tempo todo. Mas até que ponto Deus está falando com você ou você está falando com você mesmo? Peça ao Senhor para trazer... Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Peça ao Senhor para te trazer evidências, já que é Ele falando com você. Senhor, me traz resposta através da Tua palavra, através de situações, e Deus, Ele vai trazer respostas para a sua vida. Então, nessa tarde, o Senhor te convida a você deixar o seu orgulho de lado. Ele te convida a você se humilhar e tirar as suas sandálias. Em nome de Jesus. O terceiro ensinamento que eu aprendo olhando para esse texto, que nós aprendemos olhando para esse texto, está no versículo 6. Permita que Deus trate as suas crises de identidade. Isso foi muito falado mais cedo, mas nós não podemos fechar os nossos olhos para isso diante daquilo que vemos aqui no texto. O versículo 6 diz assim, depois de Deus falar para tirar as sandálias, que o lugar que ele estava era a Terra Santa, disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque estava com medo de olhar para Deus. Permita que Deus trate as suas crises de identidade. O que Deus estava falando com Moisés nessa hora? O que Deus estava mostrando para ele é que Moisés tem raiz. O que Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, você lembra de onde você veio? Moisés, você nasceu numa condição de escravo, você cresceu no Egito, agora você está em Midian, mas para com isso, Moisés, porque a sua raiz é hebreia. O que Deus estava dizendo é o seguinte, você é um Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e eu sou o seu Deus. Moisés, eu tenho uma obra na sua vida, por isso você está no lugar errado. O que Deus estava falando com Moisés naquela hora ali, era que Deus queria implantar na alma de Moisés um sentimento de pertencimento, um sentimento de continuidade, um sentimento de uma herança espiritual. Eu sou o Deus do seu pai, Moisés. Eu sou o Deus, Moisés, de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Moisés, você tem princípios e valores. Você tem raiz, Moisés. Você tem raiz. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no lugar errado? Quantas vezes nós estamos tentando ir por um caminho que não é o caminho que Deus determinou para nós? Porque nós somos escolhidos por Deus. E quando Deus escolhe alguém, essa pessoa não consegue se distanciar da presença de Deus.
Eu não sei como você está, talvez você está aqui, você chegou nesse retiro distante de Deus, distante da sua essência, distante do seu chamado, distante das suas raízes. As circunstâncias são cruéis da vida, são. Há horas que a vontade é de desistir, sim. Há horas que a vontade é de largar tudo, sim. Mas nós temos raízes. E quanto mais profundas são as raízes, maiores são as árvores. Não é assim? Com muitas árvores, as palmeiras, por exemplo, os coqueiros. Quanto maior for uma árvore, mais profundas são as suas raízes. E como estão as suas raízes? Deus vira para Moisés e fala: olha, você tem uma identidade. Eu sou teu Deus. O seu Deus não são os midianitas, não são os deuses midianitas, porque você está aí por quê? E quando Deus encontra Moisés no Monte Horebe, ele estava com uma identidade deformada, sim, marcada pelos conflitos do passado, sim, sem expectativa para a vida, sim. Mas por isso que Moisés questiona: como ser um instrumento para mudar o futuro de tanta gente, quando eu sou incapaz de vencer as minhas próprias crises? Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 12. Somos chamados para sermos filhos de Deus. Não tem algo mais lindo na vida. A Bíblia vai dizer que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós somos enxertados através de Cristo. Aleluia. Permita que Deus trate as suas crises. Permita que Deus resolva o seu passado para edificar no presente os fundamentos para uma geração futura. Aleluia. Há uma frase que diz assim: descobrir ou redescobrir sua verdadeira identidade em Deus é a melhor solução para o ser humano viver todo o seu potencial, para servir aos propósitos de Deus e sentir-se feliz e realizado. Descobrir ou redescobrir sua verdadeira identidade em Deus é a melhor solução para que o ser humano viva todo o seu potencial, sirva aos propósitos de Deus e sinta-se feliz e realizado. Quando nós perdemos a nossa identidade, qualquer pessoa, qualquer situação nos guia. Você concorda? Porque você não sabe quem é você não sabe para onde você quer ir. Então, É o que as pessoas aí fora falam do cabeça fraca. A grama do vizinho é mais verde, então eu quero a grama do vizinho. O vizinho trocou de carro, então eu quero o mesmo carro do vizinho. Fulano de tal está viajando para tal lugar, então eu quero ir também. Gente, presta atenção. Deus tem algo lindo para cada um, especificamente. Então, preste atenção. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu compreendo a minha identidade, quando eu sei das minhas raízes, o Senhor me ajuda a fazer o quê? A desenhar o meu futuro. Qual é o seu sonho? Você já entregou para Deus os seus desejos, os seus sonhos? Queridos, preste atenção. Quem guia as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, amém? Se o Espírito Santo de Deus guia as nossas vidas, então o próprio vai colocar pensamentos e situações nas nossas vidas para nós ansiarmos, amém? Então, não fique envergonhado, não deixe de ser ousado em sonhar. Entregue para o Senhor o seu sonho. Existe em nós a consciência de nós estarmos aqui, no retiro de casais. O inconsciente que mandou a gente vir para o retiro de casais, porque lá nós iremos encontrar pessoas maravilhosas, lugar maravilhoso, comida maravilhosa, ensinamentos maravilhosos. E o seu subconsciente, ele te trouxe para cá porque ele sabe que aqui você vai encontrar alimento para a sua vida. A ciência não entende quem manda nesse subconsciente. A ciência vai dizer que é a ciência quântica, né?
as linhas dos espaços, a subjetividade, o buraco negro, até onde eles estão tentando entender. Agora eles estão lançando a moda de que existe um Deus interior, que é você mesmo, que manda no seu subconsciente. Tá ligado? Se tu desligar Subconsciente. nessa parte aqui... Dá. E aí, mas queridos, quem é que manda no seu subconsciente? É o Espírito Santo de Deus, aleluia! Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao diabo. E quem vai conduzir a nossa vida, ou vai ser o Senhor, ou vai ser o diabo. É isso. Então, se existem sonhos que eles não param, o tempo todo você fica ali, meu Deus, por que esse sonho não passa? Eu tento esquecer, Senhor, aos meus olhos é impossível, mas esse sonho não passa. Você já parou para pensar, já perguntou ao Senhor, vem de ti, Pai? Se vem de ti, eu recebo, Jesus. Por mais que os meus olhos sejam impossíveis de alcançar, mas se vem de ti, Deus, eu creio. Aleluia! Sabe por quê que o Senhor nos revela coisas lindas e maravilhosas? Porque você está simplesmente disposto a obedecê-lo. E está simplesmente disposto a tirar as sandálias. Vamos viver o sobrenatural de Deus? Como pessoa, como casal, como família. Deus nos deu uma vida para nós vivermos essa vida em plenitude, em satisfação. Chega de cansaço, chega de frustração, chega de fadigas. O seu corpo precisa se conectar com o Espírito Santo de Deus. Amém. Para que ele venha se manter em equilíbrio. Quando nós estamos desconectados consigo mesmo e com o Senhor, querido, parece que a gente corre atrás do rabo, né? Igual aquele cachorrinho. Só cansa, não chega a lugar nenhum. Por quê? Você está completamente desconectado consigo mesmo e com o Senhor. E se Deus te trouxe aqui nessa tarde, nesse final de semana, é porque Ele quer trazer uma conexão nos altos céus para a sua vida. E mostrar para você o que Ele quer da sua vida. E eu tenho a certeza que você sairá daqui, deste lugar, convicto de quem é você e o que o Senhor tem para lhe oferecer, e você estará disposto a receber tudo o que Deus tem para lhe ofertar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E em último lugar, olhando para o texto de Êxodo, capítulo 3, eu aprendo que nós precisamos entender o nosso propósito de vida. Do versículo 7 em diante, o Senhor continua a falar a Moisés. E Deus vira para Moisés e diz assim: então o Senhor continuou. O versículo 6 diz que Moisés teve medo de olhar para Deus. Por isso ele declara: quem sou eu? E aí o versículo 7 vai dizer: e o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. As nossas lutas, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento não estão alheios a Deus. Deus está vendo. Por isso, desci, olha que coisa linda, a fim de livrar-os das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa, para uma terra ampla, uma terra que emana leite e mel. Amém. Olha o que Deus fala para Moisés, irmãos. Moisés, diante de um passado difícil, uma pessoa completamente limitada, vivendo no meio dos midianitas, mas olha a promessa que Deus libera sobre a vida dele. Olha para o que Deus chama Moisés. Sempre será por algo muito maior. Amém. Deus sempre vai nos chamar por algo muito maior, e o texto segue: pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora, Moisés, venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Aí vem a célebre pergunta que dá base ao retiro de vocês. Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí Deus responde: eu estarei com você,
e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte, no Monte Horebe. Moisés disse a Deus, que diálogo maravilhoso, irmãos, não precisa nem, se a gente quisesse, a gente podia parar já e não comentar mais nada. E Moisés disse a Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aleluia. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou Aleluia. a vocês. Amém. Deus disse ainda mais, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o eu sou, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. É por algo maior que Deus está lhe chamando. É por algo maior que Deus nos chama. O resgate de Moisés tem relação com o sofrimento do povo hebreu. O chamado de Moisés é para encontrar o seu próprio valor e o seu propósito de vida em favor dos outros. Moisés estava sendo chamado, não apenas liberto. Enquanto Moisés perguntava e respondia para Deus, quem sou eu? Deus respondia para ele, eu sou o que sou. Quem sou eu, Deus? É essa pergunta. E a resposta para Moisés não é a que ele precisa ouvir. Mas a resposta para Moisés vai muito além das nossas expectativas, porque Moisés pergunta, quem sou eu? Aí Deus responde, eu, Deus, sou o que sou. Porque se nós entendermos quem é Deus nas nossas vidas, nós não precisamos nem entender quem nós somos. Quando nós entendemos quem é o Senhor para nós, o que nós somos, pouco importa. Porque Deus chama as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus chama os imprevisíveis para confundir os previsíveis. Deus chama os que não são para confundir os que são. Porque para Deus é diferente. Deus não vê como o homem vê. Lembra dos filhos de Jessé? Lembra de Samuel lá em 1 Samuel capítulo 16? Lembra da escolha de Davi? Aquele profeta vai até a casa de Jessé. E o que Jessé faz? Vou mandar os guerreiros. Chama lá os meninos, vai ser rei de Israel. E começa o quê? Apresentar os maiores, os mais fortes, os de guerra. E aí Samuel diz, não é esse. Deus vira, também não é esse. Também não é esse. Vamos se passando, filho após filho. Aí Jessé, depois de acabar tudo, para não perder a bênção, ele fala, não é possível que Samuel vai vir aqui e não vai levar um filho meu. Olha, tem um menino, tem um adolescente, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Manda trazer. E Davi, então, ali recebe a unção de rei de Israel. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus vê o interior. Deus não vê títulos. Deus não vê nada disso. Deus vê o interior. Não que estudo não seja bom, é muito bom. Mas o nosso poder aquisitivo, o nosso status, quem nós somos lá fora, isso não impressiona a Deus. Porque Deus olha para o nosso interior. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo, ele ainda encontrara Moisés preso a muitas ataduras. Por isso que ele responde, quem sou eu? Eu não tenho condições. Mas a urgência e a gravidade da missão era tão grande que Deus faz com que Moisés entenda que era por algo maior. Era por algo maior. O importante é que você entenda a voz de Deus. O importante é que você compreenda que o eu sou está te chamando. Aleluia. Diga para eles, o eu sou me enviou, mas diga mais. Diga, ó, que o Deus do teu pai, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque e que o Deus de Jacó, porque eles vão entender quem é que está chamando. E os egípcios também entenderão. Deus lhes chama por algo maior. Deus lhes chama para resgatar vidas. Há pessoas do teu ciclo de amizade,
Há pessoas do seu convívio que só hão de se aproximar de Cristo através da sua vida. É por algo maior, meu irmão. Pessoas que talvez nunca entrarão numa igreja se você não convidar. Se você não pregar com a sua vida, se você não pregar com as suas atitudes, é por algo maior. Moisés fora chamado para libertar o povo do cativeiro, e eu e você somos chamados para libertar pessoas das garras das trevas de Satanás. O cativeiro era o egípcio, era um cativeiro do homem, mas Deus está nos chamando para resgatar a vida do cativeiro eterno. Existem pessoas, irmãos, que vivem ao nosso lado, que estão indo para o inferno. Porque a Bíblia é bem clara, existem apenas dois caminhos, ou o caminho que leva à eternidade com Deus, ou o caminho que leva à eternidade com Satanás. Então, estão indo para o inferno, para um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para mim nem para você, nem para ele foi preparado. O inferno não foi preparado para o ser humano, não. O céu sim, o céu sim. Deus está nos convidando a resgatar vidas do maior cativeiro que alguém pode experimentar, que é a eternidade longe de Cristo. E o que nós temos feito? Quem sou eu diante de Deus? Eu sou um filho amado de Deus que prega a palavra por onde eu passar. Meus irmãos, você não precisa ser um eloquente, e Moisés não fora. Moisés era gago. E então, o texto segue mais adiante, e Moisés diz para Deus: olha, Deus, para mim não dá, como que eu vou falar com o faraó? Como que eu vou falar com o povo? E Deus manda quem? Arão. Meu irmão, independente das nossas limitações, nós podemos resgatar vidas e livrá-las de um cativeiro muito maior. Faça um voto com Deus essa tarde, dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser um resgatador de vidas. Aquele seu amigo hoje, se ele falecer, ele não vai para o céu. Aquele seu familiar hoje, se ele falecer, ele não vai para o céu. Porque a Bíblia é bem clara com relação a isso. O passaporte do céu é a entrega da vida a Jesus aqui. É reconhecer ao Senhor diante dos homens, para sermos reconhecidos diante de Deus. Eu quero fazer um convite para você nessa hora. Antes do pastor Carlos fazer esse convite, antes de nós resgatarmos vidas para o Senhor, nós precisamos ser resgatados pelo Deus, pelo nosso Deus, por Ele, pelo nosso Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Você está disposto a você ir para um novo nível, uma nova dimensão da sua vida? Deus te convida, meu irmão. Hoje, eu e mais o Carlos, né? Para mim é Carlos. Nós vivemos na dependência do Senhor completamente. E sonhos que tínhamos lá atrás, nós podemos ver o Senhor realizando hoje, né, amor? Não podíamos engravidar. E assim a doutora falou na nossa frente, ó, impossível engravidar. E há 15 anos atrás o Senhor nos concedeu o Gabriel. Eu não podia estar aqui de pé, porque recebemos uma notícia em 2019 muito delicada, de uma doença degenerativa. E aí nós realizamos o tratamento, e o neuro diz assim para a gente: eu não entendo por que você está aqui. Eu não entendo por que você está de pé. Você é milagre. Porque o que você tem, isso não sai mais de ninguém. Mas você está aqui, sem sequela alguma. O seu diagnóstico, ele está paralisado completamente. Mas sabe o que é isso, queridos? É o agir de Deus. Deus nos convidou, Deus me convidou a entrar no nível mais profundo.
Mas foi necessário eu quebrar o meu orgulho. Eu sempre fui criada em igreja. Sempre cantei, dancei, preguei. Sempre, desde a minha infância. Mas Deus queria algo além. Porque a gente fica assim, Senhor, mas sou filha de igreja. Por que logo eu? Logo você mesmo. Porque Deus quer fazer algo lindo na sua vida. Ok? Deus não quer que nós estejamos no controle das nossas vidas. Ele quer que Ele seja o controlador da sua vida. Por isso que eu volto a perguntar para você, qual é o seu sonho? Isso tudo que o pastor Carlos falou, Deus tem promessas lindas. E Deus opera milagres na nossa vida, não é justamente para nós, para ficar guardado em nós. É para nós propagarmos o amor dele em nós e através de nós. Então, se você está de pé, meu irmão, é para você pregar o amor de Deus. Não cale. Aí eu te pergunto, vale a pena ficar com práticas do passado? Vale a pena você ficar acariciando pecados? Deus tem algo muito maior na sua vida. Deus tem algo lindo na sua vida a fazer. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. E gostaria de lhe desafiar nessa tarde a tomar uma decisão. Talvez você chegou aqui distante da presença de Deus. Ou quem sabe você ainda não tomou uma decisão por Cristo. Olha, essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Eu tinha 17 anos quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Depois de passar por várias situações, depois de experimentar de algumas religiões, eu fui o primeiro da minha casa, com 17 anos. Depois a minha mãe se entregou, depois o meu irmão de criação, a minha avó num leito de morte, se entrega a Jesus. A minha avó era espírita, um bandista. Não estou aqui falando mal da religião, não é isso. Mas ela era uma pessoa improvável. Eu cresci dentro desse ambiente. E ela entrega a vida a Jesus no leito. O meu pai, Deus vem trabalhando na sua vida. E Deus foi cumprindo as promessas. Um a um. O que falta para você que está aqui nessa tarde, que já tem um cônjuge que é crente, que é da igreja, entregar a sua vida a Jesus? Vai ser uma grande alegria para essa pessoa que está ao seu lado. Essa mulher ora por você e por isso todos os dias. Esse homem ora por você e por isso todos os dias. Ou quem sabe você chegou aqui distante, chegou nesse retiro afastado de Deus, mas é a tarde do retorno. Deus está te chamando por algo muito maior. Nós vamos cantar. Eu quero lhe convidar a refletir sobre a sua vida. E quem sabe nessa tarde, você não vai tomar a maior decisão que alguém pode tomar. A decisão da entrega da vida a Jesus Cristo, ou a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor
colocar de pé e declarar: eu quero teu mover, cadeias vão romper, eu creio em ti. O impossível sei, milagres eu verei, eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Sim, Senhor. A esperança viva está, pois o meu Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, pra sempre. Em teu nome há poder, em teu nome há poder. Erga suas mãos e declare: eu quero teu mover, eu creio em ti. O impossível sei, eu creio em ti. Só tu és o caminho, só tu és a verdade, só tu és a vida. Caminho és, caminho és, Senhor. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Você pode declarar: se Deus falou, Ele é fiel. Se Deus falou, irá. Aleluia. Se Deus irá, cante com fé, em nome de Jesus. Declare mais uma vez: se Deus falou, irá cumprir. Ele falou. Se Deus falou, irá cumprir. Eu quero teu mover, eu creio em ti, do impossível sei, eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Qual milagre você necessita nessa tarde? Você que precisa experimentar o sobrenatural de Deus, erga suas mãos em nome de Jesus. Você que quer viver o sobrenatural de Deus, erga suas mãos em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, porque aos olhos humanos é impossível, levante a sua mão em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus eternamente. Esse é o nosso Deus, aleluia! Ele quer te dar coisas incríveis, meu irmão, minha irmã. Viva as promessas lindas do Senhor para a sua vida, para a sua casa,
para o seu ministério. Em nome de Jesus. Deixa Deus florescer na sua vida. Deixa Deus frutificar na sua casa. Deixa Deus expandir toda a sua história. Em nome de Jesus. Declara: Espírito Santo de Deus. Repita comigo: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Eu não quero mais viver no natural. Eu quero viver o teu sobrenatural. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme. Toma minha mente, Pai. Toma os meus pensamentos. Toma o meu coração. Toma os meus sentimentos. Não permita que nada venha tirar a alegria, roubar a paz. Não permita que nada venha me paralisar, porque eu quero viver das tuas doces, das tuas ricas e lindas promessas. Em nome de Jesus, receba o melhor de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar: eu quero teu mover. Eu quero teu mover. Cadeias vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. O impossível sei. Milagres eu verei. Eu creio em ti. Ainda de olhos fechados, o maior milagre que alguém pode experimentar é a entrega da vida a Jesus Cristo. O maior milagre que alguém pode experimentar é viver na presença de Deus. E nessa hora, eu quero lhe fazer uma pergunta e quero lhe fazer um convite. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se você já foi um crente um dia e está distante da presença de Deus e deseja se reconciliar agora com Deus, aonde você está, de forma corajosa, levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar para a presença de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero voltar para a presença de Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero pedir que a liderança fique bem atenta às mãos levantadas, porque está escuro, fica difícil de ver. Mas que os líderes possam ir ao encontro e dar um abraço. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante uma de suas mãos e alguém vai orar por você nessa hora. Deus abençoe. A mão erguida ali, ó. Pode ir ao encontro. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo ou reconciliar-se com Ele, essa é a tarde de Deus para a sua vida. Levante a sua mão bem alto, dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Você talvez está na igreja. Talvez você está na igreja. Está até frequentando a igreja, mas está distante de Deus. Essa é a tarde de você voltar a ter vida com Deus. Se essa é a sua realidade, pastor, eu quero voltar a ter vida com Deus. Eu quero voltar à chama do primeiro amor. Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe. Levante a sua mão onde você está. Pastor, até sou da igreja. Deus abençoe. Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe lá atrás. Pastor, estou até frequentando, mas estou frio. Quero voltar a ser... A sarça vai voltar a arder na sua vida, meu irmão. O fogo de Deus vai voltar a arder aonde você está. Em nome de Jesus.
Você que tem um ministério, você que tem um chamado, está desacreditado desse chamado, nessa tarde Deus está aquecendo o seu chamado outra vez. Levante sua mão dizendo: pastor, eu quero que Deus aqueça o meu chamado. Eu preciso que Deus aqueça o meu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, levante sua mão, Deus abençoe. Eu preciso que o meu chamado seja aquecido. A sarça ardente voltará a arder na sua vida, meu irmão. Deus vai te usar para fazer obras maravilhosas, maravilhas. Deus vai te usar. Deus, eu quero acender o meu chamado de novo. Levante a sua mão em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesse lugar. E nós te louvamos, ó Deus, por essa atmosfera. Isso é obra das Tuas mãos, mas é resposta de oração. Senhor, essa liderança pagou um preço, renunciou muitas coisas em favor do retiro. Os seus filhos oraram, jejuaram, abriu mão de tantas coisas, e por isso, Senhor, o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Ronaldo, da sua esposa à frente dessa igreja. Obrigado pelos líderes, obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Espírito Santo tem liberdade entre nós. E eu te peço, Deus, escreve esses nomes no livro da vida. Ah, Deus, eles vão viver eternidade no céu, Senhor. Deus, aquece chamados aqui nessa tarde. Abre portas e leva para o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Aplauda bem forte ao nome dele. Aleluia.